Olá, hoje eu vou falar sobre a Instrução Normativa 2222, que traz a opção para os contribuintes pessoa física e para as empresas de fazerem a atualização dos seus bens imóveis, bens que constam na última declaração de imposto de renda da pessoa física, referente ao ano 2023, ou que constam na relação do ativo imobilizado das empresas. Bom, inicialmente, quando a lei, a instrução normativa ainda estava sendo discutida, o contribuinte tinha expectativa de que seria um grande benefício, de que seria a substituição do imposto de ganho de capital, que na pessoa física começa com 15%, por um imposto que seria antecipado com a alíquota de 4%. Com a edição da instrução normativa, a gente viu que não é bem assim, que pode ser inclusive uma grande furada. Então, eu vou falar neste vídeo rápido detalhes dessa instrução normativa e com um exemplo prático para que você entenda bem como será a situação se você vender um imóvel daqui 3 anos, daqui 6 anos ou após 15 anos, que é o cenário mais favorável. Vou dividir a tela com vocês, vamos a alguns detalhes e na sequência o exemplo prático. Vamos lá. Bom, algumas observações. Como eu falei, para a pessoa física, quem fizer a opção terá que antecipar o imposto, o imposto de forma definitiva com a alíquota de 4%. Para a pessoa jurídica, a alíquota referente ao imposto que será antecipado será o equivalente a 10%, 6% referente ao imposto de renda da pessoa jurídica e 4% referente a CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, além da antecipação do imposto, que deve ser feito em até 3 meses após a publicação da instrução normativa, ou seja, até 16 de dezembro de 2024, deverá ser entregue também a DABIN. É uma obrigação fiscal onde você formaliza essa opção. DABIN é a declaração de atualização dos bens imóveis, isso tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E lembrando que esta opção ela é uma coisa pontual. Pode ser feito até agora, até este ano, só 16 de dezembro de 2024. Não se sabe se vai haver essa opção em outra época, lá na frente, nos próximos anos. Bom, como eu já falei, não é substituição, não é a simples substituição de uma alíquota de 15% por uma alíquota do imposto que será antecipado. A gente vai ver detalhes no exemplo na sequência. E deve ser levado em consideração também que você está fazendo uma antecipação de um valor para o governo. Se esse valor tivesse numa aplicação, tivesse rendendo juros. Vamos ao exemplo na tela. Esse exemplo aqui, estou levando em consideração a tributação de uma pessoa física, mas você pode fazer uma analogia para a pessoa jurídica, aplicando as alíquotas pertinentes a cada regime tributário. A lógica vai ser a mesma, você vai chegar à mesma conclusão de que não vale a pena essa antecipação. Bom, nesse nosso exemplo aqui, eu simulei um contribuinte pessoa física que tinha um imóvel no valor de R$ 1 milhão na sua declaração. Esse é o custo do imóvel. Vamos supor que o valor de mercado desse imóvel seja 1,5 milhão. Então, o cálculo que deve ser feito é 1,5 milhão menos seu custo de aquisição, chega-se a um ganho de capital de R$ 500 mil. Aplicando-se a alíquota para a pessoa física de 4%, o imposto que deve ser antecipado até 16 de dezembro é R$ 20 mil. Bom, e como fica se você vender esse imóvel nos próximos 3 anos? Eu vou considerar também nesse exemplo que o valor da venda desse imóvel seja o mesmo valor que a gente utilizou para a atualização até o dia 16 de dezembro de 2024, 1,5 milhão. É claro que, se você vender por um valor maior, você deve aplicar a fórmula prevista na instrução normativa e vai haver um complemento. Ok? Então, se você vender esse imóvel pelo mesmo R$ 1,5 milhão, o cálculo deve ser feito ao seguinte: 1,5 milhão menos custo de aquisição, chega-se ao mesmo valor do ganho de capital, R$ 500 mil. Nesse caso, nos primeiros 3 anos, você não tem desconto nenhum. Ou seja, você tem que considerar os R$ 500 mil, aplicar a alíquota de 15%, chega-se no imposto de ganho de capital de R$ 75 mil. Somado ao custo que você já teve para antecipar o imposto de R$ 20 mil, você tem um custo total de R$ 95 mil. Ou seja, você deu 20 mil para o governo. Por isso que é um grande risco você fazer essa opção. Bom, se você vende no terceiro ano, você vai ter um desconto de 8% da base. Ao invés de ser 500 mil, a base vai ser 460 mil. Aplica-se 15%, chega-se em 69 mil. Somado aos 20 mil que você antecipou, custo total de 89. Se você não tivesse feito a opção, você pagaria somente os 75 mil. Então, você continua na desvantagem. Bom, e assim sucessivamente. Quanto mais tempo passar, o desconto vai ser maior. Nesse nosso exemplo, somente aqui, ó, nessa faixa
mês 73 até 84, você tem um valor nominal de imposto de 71 mil, né? Seria 51 mil do imposto que você vai pagar lá na frente, quando for vender o imóvel, somado aos 20 mil que você já antecipou, um custo total de 71. Comparado a 75, você pode imaginar que você está sendo beneficiado. Porém, tem que levar em consideração que se esses 20 mil tivessem numa aplicação, uma boa aplicação, ele estaria rendendo juros, então pode ser que mesmo nessa situação não seja interessante. Bom, daí para frente, o desconto vai aumentando. Você vai pagando menos imposto até que, quando chega no 15º ano, o seu desconto é 100%, e se você vender o imóvel por esse mesmo valor que você atualizou, até 16 de dezembro, 1,5 milhão no caso do nosso exemplo, você não vai ter que pagar mais nenhum imposto. Então, somente a partir do 15º ano você não tem que pagar complemento nenhum. Ah, então é vantajoso? Talvez, tem que levar em consideração que esses 20 mil rendendo por 20 anos, quanto que estaria? Será que empataria? Será que é um pouquinho maior, um pouquinho menos? Bom, de qualquer forma, é uma situação incerta. Você não sabe se vai ter uma necessidade financeira e daqui um ano vai ter que vender um imóvel. Aí você tem um prejuízo total. Você deu essa antecipação para o governo. Ou se vai te vender daqui 3, 4, 5 anos. Você vai ficar no prejuízo. Então, eu não fiz essa opção, eu não oriento para os meus clientes que façam. Tá? Eu acho que é uma situação muito incerta e a probabilidade é de que o governo ganhe e não você. Bom, para a pessoa jurídica, para fazer uma analogia com esse exemplo que eu dei, basta substituir os 4% que a pessoa física tem que antecipar para 10%, que é o percentual da pessoa jurídica, e a alíquota final de incidência de ganho capital para empresas do lucro real e do lucro presumido é 34%. Já para as empresas optantes pelo Simples Nacional, é 25%. Bom, algumas considerações finais aqui para as pessoas físicas. Em algumas situações, a pessoa física já tem isenção total do ganho de capital. Então, ela não tem que sequer pensar em fazer essa antecipação. São as seguintes situações. Venda de um imóvel adquirido antes de 1969. Esses imóveis já gozam de isenção total do imposto. Se você está vendendo o único imóvel que você tem, cujo valor de venda é até 440 mil reais, você também pode usufruir da isenção do ganho de capital. E, por último, se você está vendendo um imóvel residencial e tem a intenção de, nos próximos 180 dias, ou seja, 6 meses, adquirir um novo imóvel, ou se você vai usar esse dinheiro para pagar um financiamento de imóvel que você tem, você também pode usufruir de isenção. Lembrando que essas duas situações, venda do único imóvel até 440 mil e venda de um imóvel residencial para a compra de um novo, você pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. Portanto, se você já usou nos últimos 5 anos, você não pode usar novamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado um pouco. A situação do contribuinte brasileiro não é fácil, né? Além dessa complexidade no mundo tributário, o governo edita uma medida como se fosse um benefício para o contribuinte, mas se ele não analisar bem, ele pode estar entrando numa furada. Se você tem alguma observação para fazer, ou se tem alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Peço que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deem um like e principalmente se inscreva no canal. Aqui falamos principalmente sobre declaração de imposto de renda à pessoa física, mas também tem muita informação do mundo tributário e financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.